Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e estamos de regresso para mais um episódio desta nossa aventura e do nosso empreendimento filosófico desde os primórdios da propriedade intelectual da nossa humanidade. E neste episódio vamos falar sobre, se calhar, uma das personagens mais marcantes e mais relevantes. Já falámos de bastantes com igual relevância, por assim dizer. Não digo necessariamente igual, mas com o mesmo peso histórico ou a mesma sonoridade no nome, mas esta figura foi sem dúvida alguma bastante marcante no desenvolvimento do pensamento ocidental. O próprio Bertrand Russell, que surge muitos anos depois desta figura, falou mesmo que foi uma espécie de uma ditadura intelectual, a propriedade que ele foi desenvolvendo enquanto era vivo. Foi uma ditadura para o Ocidente em praticamente todas as disciplinas. Portanto, isto se calhar numa interpretação um bocado pejorativa, mas evidentemente que as contribuições que este senhor teve na humanidade em geral foram dignas de serem estudadas, analisadas minuciosamente, e sem dúvida alguma que faz um excelente sujeito a ser analisado aqui no nosso podcast, que se dedica inteiramente a esta curiosidade e a esta entrega e dedicação para com tudo aquilo que já foi pensado para trás. E sem mais demora, vamos falar sobre Aristóteles, e provavelmente isto vai ser a primeira parte, e presumo que eventualmente vai haver uma segunda, portanto já estão a ver, não é? Estão a ver que os episódios que antecederam, já falámos de personagens como Platão, Sócrates e os sofistas, Heráclito, Parménides, Tales, já falámos de gajos deste género, e esses, pronto, foram encaixados dentro desta média de 1 hora por episódio que estamos a cumprir, e foram encaixados em outras temáticas, e só para falar deste indivíduo provavelmente vamos precisar de 2 partes. Mas antes de iniciarmos, como é já habitual, gosto sempre de preludiar com uma espécie de um aviso ou de uma recomendação, e no fundo é mesmo isso que eu vou fazer agora, uma recomendação, porque o objetivo no fundo deste podcast, sei que no primeiro episódio ainda abordei mais ou menos qual era a finalidade, mas eu acho que à medida que eu vou fazendo estes episódios e que vou tendo estes convívios comigo próprio, que isto acaba por assumir um caráter bastante introspectivo, mas ao mesmo tempo também conto sempre com alguma receptividade, e aproveito para agradecer as pessoas que têm mandado mensagem, que têm falado comigo, e só quero convidar para que isso continue e que eventualmente se intensifique mais em volume. Mas lá está, o objetivo é que isto seja divertido, para quem gosta, naturalmente, para quem não gosta será um bocado custoso, evidentemente, mas para quem realmente se interessa por estas questões e por estes assuntos, o objetivo é efetivamente isto de ser divertido, e o ouvinte, não é? A pessoa que está a ouvir, tanto porque eu já o faço, assumo claramente, é efetivamente conseguir fazer esses paralelismos de a forma como estes filósofos pensaram a vida e a forma como nós vivemos a nossa vida, não é? E isto é efetivamente uma finalidade verdadeira. E eu digo isto porque efetivamente, não é? Nós ao longo da nossa vida, nós quando nascemos não temos propriamente objetivos, não é? Ou seja, naquela fase preliminar das nossas vidas, aquela fase em que nos dedicamos quase inteiramente a atividades recreativas, a brincar com bonecos e a dar asa à nossa imaginação, nós não estamos muito preocupados nem muito empenhados a planear o futuro ou ter qualquer tipo de reflexão logística sobre como é que nós vamos viver mais. Acabamos por dar uma espécie de conceptualização endeusada aos nossos pais, e a nossa preocupação é precisamente essa, é brincarmos e sermos o mais disruptivos possíveis na nossa atividade imaginária, por assim dizer. Isto já aplicar aqui um vocabulário um bocado erudito para caracterizar aquilo que efetivamente nós fazemos, porque é muito simples, basta tipo um quadrado desenhado na areia e é um castelo. Mas lá está, ninguém está a planear nada nessa fase, e só quando eventualmente nós ficamos mais velhos é que possivelmente nos ocorre o tal suicídio filosófico que o Camus nos falou, mas pronto, não precisamos de ser tão taciturnos relativamente a isto, mas a verdade é que como mais velho ficamos, mais prudentes vamos ficando, mais reflexão fazemos relativamente ao futuro, porque efetivamente essa inquietação preocupa-nos, e lá está, como ficamos mais dedicados na nossa postura,
o Aristóteles aí dá-nos um contributo bastante grande, e daí, se calhar, daí eu ter feito esta ressalva inicial de estabelecemos aqui alguns paralelismos, e deixo esse desafio, e vocês vão perceber o porquê, porque o Aristóteles dedicou muito da sua obra precisamente nesta parte, na parte de que nós devemos planear as nossas vidas, ou que nós nos devemos profissionalizar no estilo de vida, ou no modo de vida, ou seja, nós devíamos ser profissionais a viver. Isto é bastante pertinente, né? Também é uma ideia de que coloca assim um pouco as coisas de uma forma realmente atrevida intelectualmente, não é? Faz uma distinção clara entre o que é ser um amador e um profissional, obriga-nos a conceptualizar um pouco estas ideias, e lá está, é sempre interessante mesmo, e eu até aplico aqui um exemplo pessoal. Podiam ser variadíssimos, naturalmente, porque eu sou amador em praticamente tudo aquilo que faço, mas é mesmo interessante, porque eu, quando acho que já sei fazer alguma coisa, ou pelo menos consegui consolidar em mim uma técnica e julgo que a faço bem, quando verifico ou observo o comportamento de um especialista na área, não é? De que eu já acho que tenho algum conhecimento, ou que já tenho alguma possibilidade de eventualmente ser expansivo e conversar sobre a situação, sobre a disciplina, quando verifico o comportamento quase antagónico, aprimorado, melhorado desse tal especialista, percebo que não percebo nada afinal. Ou seja, sou sempre contra este contraste entre o meu amadorismo com alguém profissional, é bastante evidente. E isto acontece em tudo, seja mesmo na culinária, por exemplo. Agora, tentando ilustrar com um exemplo, os meus ovos mexidos, por assim dizer, tentar pegar no exemplo mais básico, que naturalmente não tenho, se bem que a minha especialidade gastronómica até acaba por ser um bife Wellington, faço um bom bife Wellington, mas lá está, por exemplo, o bife Wellington, o bife Wellington é um bocado complexo, acho que os ovos mexidos é mais fácil entender aquilo que estou a tentar, onde estou a tentar chegar, porque vamos chegar a vários sítios com esta analogia, mas a verdade é que, por exemplo, eu faço os meus ovos mexidos e penso que, pronto, faço bem, e penso que não há grande arte naquilo, mas se eu eventualmente vir os ovos mexidos de um chefe de cozinha com alguma notoriedade, vamos, por exemplo, nomear o Gordon Ramsay, já que ele tem essa notoriedade internacional por causa dos reality shows que faz, é totalmente diferente. Ele vai dizer-te pormenores técnicos que tu nem sequer pensaste, a ideia de amanteigar os ovos primeiro, a ideia de os levantar, ou seja, o tempero que ele eventualmente aplica. Até a própria técnica de execução e a forma como eventualmente ele vai mexer os ovos também se diferencia, ou seja, o meu amadorismo é logo alumiado por esta especificidade, por este conhecimento acumulado, por esta dedicação e por esta técnica, não é? E é assim, não só nos meus exercícios culinários, como também em todas as outras disciplinas em que eventualmente me interesso. Não é por eu saber de repente a definição teórica, se vamos supor, do gato de Schrödinger, que eu já percebo da astrofísica, e sempre que ouvir um astrofísico a falar, eu vou-me sentir um burro. É uma inevitabilidade. Porquê? Porque ele colecionou, dedicou-se, empenhou-se, meteu mais tempo lá. É profissional na cena, está a pensar bem, está a pensar com estrutura, está a ter um bom edifício lógico, está a ter tudo bem amontoadinho. Pronto, e o Aristóteles diz-nos, se é assim nas disciplinas humanas, se é assim em todas as coisas, naturalmente que também é assim com a vida, não é? Ou seja, também há amadores na vida e há profissionais na vida. E muito da obra dele dedica-se precisamente a tentar identificar e iluminar o que é que faz alguém ser bom a viver e o que é ser mau a viver. E ele desdobra-se em muitas ideias diferentes, desde as ideias das causas, desde as ideias da ética, desde as ideias das virtudes e dos vícios nos meios, nas eventuais justaposições, e é tudo isso aquilo que nós vamos falar neste episódio. Aliás, há uma frase que acaba de ser um paradigma alusivo do que é a propriedade intelectual de Aristóteles, tanto é que é muitas vezes atribuída a Aristóteles, mas infelizmente, eu também descobri há pouco tempo na pesquisa para este episódio, não lhe pertence. A frase é: nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Isto é muitas vezes atribuído a Aristóteles como a grande máxima. Aristóteles não disse isto, quem disse isto foi Will Durant, por assim dizer, este é que é o nome, e podem eventualmente fazer esta pesquisa, e já refutei por vocês, mas é tão facilmente atribuído a Aristóteles, porque quase toda a ideia central do trabalho do Aristóteles, no que toca a estas questões de ética, porque ele também tem algumas ideias relacionadas com metafísica, e de certa forma ele acabou por refutar o seu mestre Platão, o sujeito que nós analisámos no episódio anterior, mas a verdade é isto,
é que esta frase, apesar de não ser dele, ilustra tão bem a ideia central. É que o Aristóteles chamou isto do plano. Ter um plano para a vida, planear a vida, a perseguição da virtude. E isto é planear, é uma pessoa que realmente está a conseguir fazer da excelência um hábito intrínseco. É quase esta ideia de que nem há um fator decisório numa ação, porque a ação vai ser quase intrinsecamente virtuosa, porque ele já se habituou a praticar virtudes. Encapsula tão bem. É mesmo muita pena o Aristóteles não ter... Ele disse coisas parecidas, mas assim, desta forma, não disse. E é sempre bonito quando nós encontramos um aforismo que consegue ilustrar com tanta elegância e com tanta facilidade ideias que eventualmente depois se vão desdobrar em algumas complexidades. Mas lá está, biograficamente, dar aquele pequeno resumozinho, Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedónia, que era uma antiga colónia grega, no ano de 384 a.C. 384 a.C., vejam só. E com 17 anos ele partiu para Atenas e foi estudar na aclamadíssima Academia de Platão. E com a sua prodigiosa inteligência, naturalmente que se tornou quase de imediato o discípulo predileto do seu mestre, nomeadamente o Platão, não é? Aliás, até há uma citação muito famosa em que Platão afirma que, e eu passo a citar, a minha academia compõe-se em apenas duas partes, o corpo dos alunos e o cérebro de Aristóteles. Ou seja, era evidente que além do mestre babado, Platão considerava Aristóteles uma das pessoas mais prodigiosas e mais talentosas que ele eventualmente se confrontou, ou pelo menos conviveu. E era o discípulo dele, inicialmente. Mas o Aristóteles foi suficientemente crítico para ir além do mestre, para não se sentir, pelo menos tentado, em ter uma espécie de reverência absoluta por quem o ensinou. E ele ultrapassou em muitas coisas. Não só ultrapassou, como a teoria de Aristóteles, de uma forma geral, acaba mesmo por ser uma refutação dos trabalhos de Platão. Até antes deste episódio, quando estava a fazer pesquisa, eu no Instagram sigo várias páginas de filosofia. É um pequeno prazer que me dá, apesar de ter transformado aquela uma rede social que tem intrinsecamente uma disposição para futilidade muito assoberbada, e eu ter transformado aquele cantinho numa espécie de refúgio intelectual humorístico, porque a verdade é que sigo tantas páginas, obviamente que sigo páginas de amigos meus e amigas minhas, e confesso-te a ti, não é, que és meu amigo, que não tenho grande interesse em seguir a vida alheia dos outros, mas pelo menos essas páginas em específico eu gosto bastante, as páginas de filosofia que eu sigo, e agora até faço questão de partilhar assim alguns memes quando os vejo assim, alguns engraçados. Não partilho todos porque alguns são mesmo realmente específicos, e um deles era esse específico, que era um meme em que um pai está a dar de comer a um filho, e o pai está com a cara de Platão e o filho está com a cara de Aristóteles, e no prato diz lá a metafísica, todo um trabalho, todos os ensaios de metafísica, e ele pôs o prato na mesa, e o filho, que é a cara que está personificado por Aristóteles, atira o prato embora, estás a ver? Ou seja, um meme com este humor a caracterizar precisamente a passagem do legado que foi totalmente, não quero saber, Platão, não quero saber das tuas metafísicas, e eu não acredito nessa ideia do mundo sensível e do mundo das ideias, eu acho que tudo está no mundo, portanto, não me interessa isso. Portanto, por isso é que se diz que ele foi muito para além do mestre, não é? E lá está, ele demonstrou a sua grande capacidade de pensador, escrevendo uma série de obras nas quais aprofundava e muitas vezes modificava então as tais doutrinas de Platão. E é precisamente, diz-se que a ideia central é a refutação do trabalho de Platão, precisamente porque, enquanto que Platão era a favor da tal existência do mundo das ideias e do mundo sensível, Aristóteles defendia que podíamos captar o conhecimento no próprio mundo que vivemos. E esta era a principal divergência entre os dois, e aquilo que nós vamos analisar também, com algum detalhe neste, e possivelmente no segundo episódio, que será a segunda parte deste segmento dedicado a Aristóteles. Quando Platão morreu em 347 a.C., Aristóteles somava um total de 20 anos na academia, inicialmente como discípulo e depois como professor. Esperava-se que, aliás, ele próprio seguramente que esperava, todos esperavam, provavelmente, que ele fosse o substituto natural do Platão na direção da escola, mas foi rejeitado porque era considerado um estrangeiro, ou seja, ele vinha dessa antiga colónia grega, na Macedónia, portanto não foi propriamente considerado um local, uma espécie de uma xenofobia aplicada na altura.
Mas lá está, ele foi também além da própria citação de Sócrates. Evidentemente que ele devia saber todo o engrandecimento, não é, que estava tão presente nas obras de Platão e na extensíssima obra literária de platónica, que é onde é protagonizada sempre por este sujeito absolutamente enigmático e sábio que era Sócrates. Portanto, evidentemente que Aristóteles conhecia, estava familiarizado da influência intelectual que Sócrates teve até ao momento, e ele foi um pouco além até da própria emblemática citação de Sócrates. Enquanto que Sócrates diz que uma vida não analisada, uma vida não examinada não merece ser vivida. Acho que não sei se estou a ser ipsis verbis, mas estou a ir ao sentido. É basicamente isto, ou seja, uma vida não examinada não merece ser vivida. O Aristóteles diz, uma vida não planeada não merece ser examinada. Ou seja, vem um bocadinho atrás, oferece uma premissa antecedente à grande citação socrática, não é? Portanto, é necessário prioridades e, além de ter um plano, é mesmo preciso seguir o plano dele. Ou seja, não sigas o teu plano, não penses que tu consegues improvisar um plano e adequá-lo tipo à tua vida, porque tens uma vida diferente e tens a tua história é a tua história e a história dele é a história dele, portanto eu é que faço o plano e ele faz o dele. Não é isto que estamos a dizer, não é esta ideia de plano num aspecto de personalização. É um plano naquilo que realmente, onde todos nós, enquanto seres pensantes e seres com alma, por assim dizer, também é uma questão que vamos abordar se calhar ainda neste episódio, possivelmente, que é a ideia da alma, segundo a conceitualização aristotélica, é uma ideia em que todos nós os seres humanos convergimos, é uma ideia daquilo que nos é efetivamente comum. Portanto, não é de género a personalização de tu fazes o teu plano, eu faço o meu e vamos ver como é que corre. Não é seguir o teu plano, é seguir o plano dele, o plano de Aristóteles. E se bem que somos nós que atribuímos o significado das nossas próprias vidas, não é? Porque estamos um bocado malfadados com esta ansiedade de ser livres, isto também já é Sartre, isto só vamos falar daqui a umas quantas épocas, ainda vai faltar um bocadinho para chegar ali, mas pronto, e aquela ansiedade de Kierkegaard, também vamos eventualmente falar sobre este gajo, mas a situação é esta, ou seja, enquanto que nós é que temos a pressão de atribuir os próprios propósitos que venham iluminar as nossas vidas, ao contrário, por exemplo, de um martelo, cuja essência é martelar, não é? O martelo está quase predestinado na ideia que foi imaginado precisamente para a tarefa que vem a desempenhar. Ok, nós temos, ao contrário do martelo, não é? Não sabemos muito bem aquilo que nos precede, portanto não sabemos qual é o nosso propósito, portanto nós acabamos por atribuir. Mas se eventualmente alguém fala de uma melhor vida, então essa caracterização, ou seja, o facto de nós adjetivarmos desta forma, melhor, pressupõe que existem vidas piores. Logo, isto está-nos a dar uma oscilação, ou pelo menos uma dicotomia, num espectro dicotómico, que nos revela que existe uma espécie de uma métrica. E qual é a métrica que estabelece esta relação? Essa que é a verdadeira questão, porque se efetivamente não podemos seguir no meu plano, em que eu possa eventualmente aplicar a subjetividade e a relatividade do que é o bom e o mau, da minha perspectiva, se eu tenho que seguir o plano de Aristóteles, como ele diz, vamos então perceber o que é que Aristóteles tem a dizer relativamente a isto e quais são as objetividades que ele nos oferece, que ele nos oferece para nós assumirmos o plano dele. Então, uma obra que foi bastante, que é mais alusiva a esta parte da ética e política, chama-se mesmo Em Ética a Nicômaco. Ética a Nicômaco, assim é que se chama o livro. E Aristóteles defende que a felicidade é, em primeiro lugar, o maior bem desejado pelos homens e, em segundo, o fim das ações humanas. E isto acaba por ser o primeiro tópico que é preciso analisar quando se está a procurar o que é a melhor vida e a pior vida. E a melhor vida almeja a felicidade. E ele diz que a felicidade é comum a todos. Então, como é que nós podemos chegar a essa felicidade? O que é a felicidade? E todas as outras questões que eventualmente se levantam quando falamos de um tema que realmente nos parece ser tão pessoal, não é? Isto não nos parece ser propriamente uma coisa objetiva. Aliás, uma citação que acaba por ilustrar e documentar devidamente esta ideia de que a felicidade é tudo isto, não é? Este aspecto dual, que é o maior bem desejado pelos homens e o fim das ações humanas, a citação é a seguinte, que eu passo a citar: o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. E ele fala de tudo em geral, tudo na nossa composição universal tem essa inclinação para o bem.
E já falámos disto também para trás. Sócrates também dizia que quando o homem não é virtuoso ou não tem uma mentira a camuflar um vício, ele eventualmente fica de consciência pesada, portanto, intrinsecamente ou naturalmente todas as pessoas querem agir bem ou pensar que agem bem. Portanto, vemos que existe essa tendência para se fazer o bem. Nós somos facilmente até podemos acreditar nessa ideia de estamos a seguir a retórica do bem. Portanto, lá está, o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. E podemos ver aqui então que a filosofia aristotélica é teleológica, ou seja, está orientada para uma finalidade. E teleológica porque vem do telos, que em grego significa fim, ou seja, tem uma finalidade. E a finalidade é identificada como o bem, ou seja, dizer que todas as ações tendem a um fim é o mesmo que dizer que todas as coisas tendem a um bem. Aristóteles deu-nos outra forma de ilustrar este pensamento, onde ele escreve: o fim da arte médica, ou a finalidade da arte médica, é a saúde. O da construção naval é um navio, o da estratégia é a vitória e o da economia é a riqueza. Ou seja, é importante agora, já que falámos do bem é a finalidade, então é importante considerar que há diferenças entre os fins, entre as finalidades. Há, por exemplo, a atividade cujo fim está em si mesma e atividades cujos fins são diferentes delas. O exemplo que ele dá acima, não é? Aquele que falámos, do fim da arte médica ser a saúde, a construção naval, um navio, etc., é precisamente isto. Ou seja, a arte médica é um meio para alcançar a saúde, a construção naval é um meio para obter um navio. E a economia é um meio para obter riqueza. Portanto, isto são bens instrumentais. Ou seja, bens que são instrumentalizados para se atingir essa finalidade que não integra o meio, ou seja, meios e fins. E depois existem aqueles bens que são bens em si mesmos, e estes são denominados de bens intrínsecos. Portanto, Aristóteles percebeu que não poderia haver apenas bens secundários, ou seja, um bem desejado em função de outro. Era também necessário que existisse um fim último para a ação humana. A esse fim último, Aristóteles refere-se como o sumo bem, ou seja, entre aspas, o melhor dos bens, ou seja, o bem superior, transcendente, por assim dizer, como é o melhor que existe. E este sumo bem, estou a chamá-lo sumo bem por causa das traduções que eu vi, e depois já vamos começar a dar termos em grego, que efetivamente isto é o aparaté, acho eu, mas pronto, no futuro, à medida que vamos desenvolvendo, depois vamos chegar à conclusão de quais foram os termos que ele utilizou concretamente para designar estas situações, mas até agora, pronto, bens, finalidades meios, bens e que se representam em si próprio. Portanto, onde nós estávamos, este sumo bem é o melhor que existe e deve ser um objeto de um saber supremo, uma espécie de ciência que seja superior às outras ciências. E para Aristóteles, essa ciência era a política. Dessa forma, podíamos facilmente compreender que o bem para os seres humanos não pode nem deve ser alcançado individualmente e sim em coletivo, por toda a cidade. Porque nós sabemos que política deriva da palavra polis, ou assuntos da polis, que é assuntos da cidade, não é? Portanto, Aristóteles diz que tantas pessoas mais sábias quanto as pessoas menos doutas, não é? Menos sábias ou leigas, concordam que toda a ação humana tem como objetivo alcançar a felicidade. Deixa-me só fazer esta parte, esta ressalva. Eu estou a chamar-lhe felicidade. O conceito mais concretamente dito é eudemonia, que até vou voltar a citar mais para a frente, mas em algumas traduções, quando eu estava a fazer pesquisa, eu vi sucesso, portanto, às vezes, não sei se isto é bem felicidade, sucesso, pronto, mas é só para vamos lhe chamar felicidade para não estarmos a entrar com um grego antigo. Pronto, se faz parte da natureza humana o desejo de ser feliz, o fim mais elevado não poderia ser outro, e por isso há esse consenso, não é? Se nós conseguimos entender que na natureza aquilo que nós devemos tentar alcançar ou perseguir, se for felicidade, se é o estado mais completo e realizado que eventualmente nós poderemos sentir, naturalmente que esse tem que ser o objetivo. Pronto, parece evidente. Se a natureza contempla essa possibilidade, nós temos é que persegui-la. Mas, porém, não há um consenso a respeito do sentido que a felicidade tem para todas as pessoas. Lá está, a ideia do relativismo quase no vocabulário ou na sensação. Ou seja, o que é isto da felicidade?
Para mim é uma coisa, para ti será outra, naturalmente que não parece ser muito uma ideia muito consensual. É uma ideia mesmo, aliás, seguramente que estás habituado a essas questões e essas reflexões, se não sejam de cariz interno, que seja até de cariz externo, que é as pessoas perguntarem, ou tu perguntaste, mas o que é ser feliz, o que é felicidade, eu não acredito em felicidade, a brevidade da efemeridade, blá, 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 e verborreia para trás e para cima, a tentar ou refutar ou justificar o que é felicidade, ou se ela existe ou não. Mas pronto, o sentido que as pessoas atribuem à felicidade efetivamente varia, é bastante diversificado. E é como se de facto não soubessem ou não fosse possível saber o que vem a ser felicidade. Ou seja, enquanto que as pessoas, pronto, se calhar mais sábias, mais ermitas na sua sabedoria, não é? Mais reclusas daquilo que eventualmente conseguiram angariar com o tempo e com o conhecimento, enquanto que elas podem eventualmente entender que a felicidade é um fim em si mesma, não é? Aquela tal ideia da scala amoris de Platão, na ideia de amor platónico, de amar a beleza por si só porque virá inspirar a virtude, não é? Enquanto que algumas pessoas podem ter essa conceitualização, eu acho que é um bocado... É difícil, é trabalhoso chegar aí, lá está, temos de ser profissionais na vida. Mas as demais pessoas definem-na como se fosse alguma coisa simples e óbvia, não é? Muitas das vezes, que é como o prazer, a riqueza, ou as honras, ou a notoriedade, etc, etc. Ou seja, muitas pessoas que estão no outro lado do espectro desta caracterização ambígua, muito facilmente conseguem identificar, opá, falta-me dinheiro, no máximo até podem ser um bocado eruditas relativamente àquilo, a uma forma de abrangente, e dizem, falta-me equilíbrio, pronto, e tentam pôr tudo numa espécie de um hexágono de felicidade, né? Em que tem que ter minimamente equilibrado financeiramente, equilibrado na família, equilibrado com os amigos, equilibrado com a mulher, pronto, merdas deste género. Mas lá está. Estão a ser um bocado displicentes ainda, não é? E parece mesmo que a felicidade muitas das vezes está associada a uma noção de falta, não é? Por exemplo, se perguntarmos para uma pessoa doente o que é felicidade, é evidente que ele nos vai responder que é saúde, a felicidade é saúde, porque lhes falta. Para uma pessoa endividada a resposta eventualmente será dinheiro, e para uma pessoa que está a passar frio, a resposta será um cobertor simples, ou seja, a felicidade fica a ser um cobertor, e uma pessoa faminta é um prato de comida, ou seja, a felicidade é sempre caracterizada de uma forma, pelo menos tendemos a esta espécie de componente viciosa de identificar que a felicidade não está a ser devidamente preenchida por causa de uma ausência, e se tivéssemos essa ausência comatada seríamos felizes, e será sempre assim, porque se tivermos dinheiro vai-nos faltar outra coisa, se tivermos outra coisa vai-nos faltar dinheiro. Não precisa ter necessariamente esta correlação, não é? Mas pronto, vai-nos sempre faltar alguma coisa, é sempre um perpétuo estado de insatisfação se eventualmente nós caracterizarmos ou identificarmos a felicidade desta forma, como algo a ser preenchido. Ou seja, o que podemos pensar com Aristóteles é que não há uma mudança no que é felicidade, e sim na percepção que temos dela. E esta falta está evidentemente relacionada com o desejo ou a avareza, ou seja, o facto de nós desejarmos ou cobiçarmos coisas. Isto até cria-se logo um paralelismo quase imediato com a filosofia oriental, mais concretamente a filosofia budista, mas bem que o taoísmo também é um bocado de filosofia de desapego, mas a filosofia budista é esta tal ideia de que o desejo até é uma das primeiras, se não é a segunda ou é a terceira, sofremos porque desejamos, pronto, essa é a primeira verdade nobre dos budistas, portanto é logo a conceitualização de que é o desejo que nos faz sofrer. E esta ausência que está relacionada com o desejo, e o Aristóteles dá-nos uma definição clara de desejo, e diz-nos que o desejo, ou orexis, que é como se diz em grego, é um género que se compõe em 3 espécies, que é o querer, bolesis, o impulso, thumos, e o apetite, epithumia. Esses são os termos em grego. Eu disse que já vinha aqui grego em demasia quase. Não são os únicos termos que vão ouvir com este sotaque aportuguesado. Mas lá está, ou seja, o desejo subdivide-se nestas 3 espécies. O querer, o impulso e o apetite. E Aristóteles, ao observar que não existe um conceito a respeito do conceito de felicidade, identificou também 3 modos de vida intimamente relacionados com as 3 espécies do desejo. E cada modo de vida tem uma percepção distinta a respeito do que é felicidade. Portanto, 3 modos de vida, 3 espécies do desejo que estão intimamente relacionadas com a forma como nós percepcionamos isto. E estes são os empecilhos que nós temos à identificação clara do que realmente representa e o que é a felicidade. E por isso é que nós não contamos a conseguir. Ou seja, isto é um curso quase de como ser feliz, basicamente, para serem profissionais na vida a viver. Portanto, o primeiro modo da vida é a vida guiada pelo prazer. Ou seja, as pessoas que vivem assim, e que são a maior parte das pessoas, pensam que o bem e a felicidade são sinónimos de satisfação a impulsos, ou a satisfação de impulsos, assim como são para os outros animais. Ou seja, é tal as vontades primárias, os tais desejos primários. Por isso é que
tanto a religião, mais judaico-cristã, mais concretamente até cristã, conflitua com a ideia de sexo sem a finalidade de procriar, porque isso é confundir os meios com os fins e é ceder à tentação e contrariar a castidade, cedendo à tentação do prazer carnal, e o prazer carnal é um prazer primitivo, neste aspecto aristotélico é um prazer motivado pelo impulso, portanto o homem ainda está a ser acorrentado pelos impulsos que caracterizam a espécie e não está próximo de Deus porque não está capaz de transcender a sua própria condição animal. Portanto, isto é a tal ideia, é a ideia de que o primeiro modo de vida é a vida guiada pelo prazer. Portanto, isto é o mais abrangente possível para todas as pessoas. Provavelmente se saíres agora à rua, vais olhar para 10, 11, 12, 13 pessoas, aquelas que passarem por ti, e quase de certeza que vamos ser generosos, 11 em 13 estão a ser motivados por isto, e acho que estou a ser generoso, 11 em 13 estão a ser motivados por esta espécie de prazer, esta tal satisfação. Não, se calhar 8 em 13, porque a segunda também acaba por ser um bocado, o segundo modo de vida acaba por ser um bocado apelativo também. O segundo modo de vida é a vida política, ou seja, neste caso, ou neste modo de vida, que é isso que eu estava, que depois fiz essa consideração e baixei dos 11 para os 8, é que neste caso as pessoas buscam honrarias, regozijos externos e grandes feitos para que sejam reconhecidas pelos outros, como se a felicidade dependesse do olhar do outro. Esta ideia depois ficou bem eternizada e imortalizada pelo João Paul Sartre, em que ele diz: o inferno são os outros. Ou seja, a ação humana não é suficiente para conduzir à felicidade e depende de uma interpretação de alguém que a valide. Ou seja, para Aristóteles, as pessoas que pensam assim parecem querer provar para si mesmas que são de facto boas. Do mesmo modo, são as pessoas que buscam não a honra, e sim riquezas. As riquezas não trazem felicidade e são apenas úteis e instrumentos para se alcançar alguma outra coisa. A riqueza é um meio, não é um fim. Ou seja, o dinheiro é um meio, não é um fim. O dinheiro é um meio para nós atingirmos o fim. Assim é que é. Portanto, senão estamos a ser avarentos, estamos a ceder a esse tal pecado de confundir os meios com os fins. É o crime ou o pecado da avareza, por assim dizer. Portanto, este segundo modo de vida é precisamente esta tal ideia da necessidade do reconhecimento alheio, de ser boas só para parecer, desta ideia de fingimento, esta ideia esta conceptualização infernal do outro. Naturalmente que isto acaba por submeter muitas pessoas às ideias que as felicidades são estas. E o Aristóteles acredita que a autoindulgência e a autoconfiança exageradas criam conflitos com os outros e prejudicam o nosso caráter. Contudo, inibir esses sentimentos também seria prejudicial. Daí a sua célebre doutrina do justo meio, pela qual a virtude é um ponto intermediário entre dois extremos, os quais por suas vezes constituem vícios ou defeitos de caráter. Portanto, os dois extremos são dois vícios, dois defeitos, e no meio está a virtude. Obviamente que já ouviste esta frase, que é: no meio está a virtude. Pronto, foi ele. Agora ficas a saber, foi Aristóteles que disse isto. Foi Aristóteles que doutrinou isto, foi Aristóteles que refletiu isto. Algo que sempre pareceu ser proverbial é, no fundo, a simplificação, a abstração de uma tese filosófica. Portanto, por exemplo, a generosidade é uma virtude que se situa entre o esbanjamento e a mesquinharia, não é? A coragem está no meio entre a imprudência e a covardia. E o amor próprio entre a vaidade e a falta de autoestima. Ou seja, neste sentido, a ética aristotélica é uma ética do comedimento, da moderação, do afastamento de todo e qualquer excesso. Isto é a moderação, aquele temperamento moderado. Para Aristóteles é a ética que conduz à política. E segundo o filósofo, né, governar é permitir aos cidadãos viver a vida plena e feliz, eticamente alcançada. O Estado, portanto, deve tornar possível o desenvolvimento e a felicidade do indivíduo. Por fim, o indivíduo só pode ser feliz em sociedade, pois o homem é, mais do que um ser social, um animal político. Ou seja, que precisa de estabelecer relações com outros homens. Portanto, a virtude está no meio. Isto é também um dos alicerces aristotélicos nesta tal ideia de que os exageros estão, o meio, o comportamento virtuoso, está ensanduichado por dois comportamentos viciosos. E é isso que nós temos a perseverança de tentar alcançar esse temperamento comedido. É essa a ideia. E a terceira e mais elevada forma de vida é a vida contemplativa.
este modo de vida aproxima-se mais da real finalidade humana, pois as pessoas que vivem assim, como os sábios e os filósofos, buscam o bem por ser um bem e não por quererem outra coisa a partir dele, orientadas unicamente pelo exercício da razão. A vida contemplativa é a vida puramente racional e por meio dela o ser humano age de acordo com a sua mais elevada faculdade e em busca de um bem que é a própria finalidade e por isso é o sumo bem. Como a razão é a mais elevada faculdade humana, a vida contemplativa é o modo de vida mais feliz para o ser humano e, portanto, a sua felicidade. E aqui fica descortinada a ideia do que é esta felicidade. É, novamente, esta ideia desapegada, sem sensibilidade de propriedade relativamente à sabedoria e à contemplação. A perseguição do bem por ser bem, sem qualquer tipo de utilidade ou a vaidade de o atingir. Novamente, é um desapego e um paralelismo quase imediato com as ideias centrais da filosofia budista e da filosofia taoísta. Nesse aspecto as duas coisas acabam por se tocar, ou as duas propriedades intelectuais acabam por se acariciar mutuamente, ou sorrir uma para a outra. E isto é bastante interessante porque esta ideia da perseguição da felicidade desta forma e da felicidade ser estas virtudes e estes 3 modos de vida e estas 3 espécies de desejos. Naturalmente que é muito fácil nós cedermos essa tentação ou esses apetites ou ser motivado pelo prazer, mas lá está, a excelência é um hábito e nós temos que nos habituar a ser excelentes e sempre que houver qualquer coisinha, né, género, posso comer McDonald's, mas estou em dieta, não vou, e todas estas decisões acabam por ser sempre ou escolher céu ou escolher inferno. Podemos até ser dramáticos na dualidade, mas todas as nossas decisões ao longo da nossa vida poderá ser sempre isso. E isto é que se chama disciplinar a mente e ter o hábito da excelência. Isto é quase autoajuda pura, é tudo aquilo que vocês vão ver, é tudo aquilo disciplinar a mente é desta forma, é ter aquele diálogo interior e dizer, não me apetece, mas vou porque tenho que ir. Estou comprometido com a excelência. É um pouco esta ideia. E quando chegarmos àquela ideia de vida contemplativa, desapegada, sem necessidade de validação comportamental por parte dos outros, sem necessidade de controlar os nossos impulsos, quando nós só queremos o bem por ser o bem e estamos felizes nessa perseguição, a felicidade vai se revelar na atividade e não em qualquer objetivo, porque esses objetivos não nos chegam. Ou no sentido dos objetivos de quero o reconhecimento alheio, quero ter um carro, quero ter isto. Estamos a confundir as coisas, estamos a atropelar os meios com os fins. Obviamente que não vamos ser felizes, vamos continuar desequilibrados. O ideal é nós estarmos a cumprir-nos e não nos queremos apropriar da felicidade. Deixa que a felicidade ocorra com essa naturalidade, porque tu vives uma vida contemplativa. Isto até é fácil, porque no fundo estamos aqui de passagem. Não estamos aqui para sempre, como dizia o Ricky Gervais, vamos todos morrer em breve e não vai haver sequela. Portanto, o Aristóteles contrariou também Platão, de certa forma, na ideia de que o mundo, isto um pouco naquela tal ideia metafísica, na cópia das ideias que nós falámos do episódio anterior, do mundo sensível e do mundo das ideias. Também foi interessante para ele, não é? Refutar e aprimorar, de certa forma, o trabalho platónico. E Aristóteles distingue a existência de 4 causas diferentes e complementares, pelo menos na composição do mundo, não é? No tal mundo observável, ou do mundo transformado. Portanto, nós temos a causa material, ou seja, de que a coisa é feita. Por exemplo, pegando numa casa, são os tijolos, né? Isto é a causa material. Temos a causa eficiente, que é o que fez a coisa, e aqui seria a construção. A causa formal, que é o que lhe dá a forma, que é a própria casa, e a causa final, que é o que lhe deu a forma. Isto, naturalmente, que é a intenção do construtor. Portanto, embora o Aristóteles não seja materialista, né, a sua explicação do mundo é bastante simples, é mundana nesse aspecto, que é, está no próprio mundo. A explicação do mundo está no próprio mundo, não está além. Não existe um pouco essa transcendência metafísica ou essa ideia do mundo sensível, do mundo das ideias ou do demiurgo que criou tudo e os objetos vieram posteriormente à sua idealização. Não existe nada disso. Para ele, para Aristóteles, a essência de qualquer objeto é a sua função. Portanto, se o olho tivesse uma alma, a alma dele seria o olhar. Se o machado tivesse uma alma, essa seria o cortar. Portanto, entendendo isso, entendemos todas as coisas. Ou seja, a alma encontra-se na sua função. Ou seja, para Aristóteles, os homens não são os únicos seres que possuem alma ou psique.
A alma aqui é sempre válido para estas duas coisas. Não é algo de esotérico ou fantasmagórico, não é? A alma é tipo psique, é tipo uma espécie de interiorização e forma de consciencializar o mundo, observável. Pronto, não entendam isso como espíritos e zodíacos e essas espiritualidades mais baratas. Portanto, todos os seres vivos possuem alma. E quando eu digo seres vivos, digo mesmo, e tenho a abrangência, desde as margaridas, por exemplo, e moluscos, aos seres mais complexos. Ou seja, uma alma é simplesmente um princípio de vida. É a fonte das atividades próprias de cada ser vivo. Agora, naturalmente que diferentes seres vivos possuem diferentes capacidades, não é? As plantas crescem e reproduzem-se, mas não podem mover-se nem ter sensações. Os animais têm percepção, sentem prazer e dor. Alguns podem mover-se, mas não todos. E alguns animais mais especiais, não é? Nomeadamente os seres humanos, conseguem também pensar e compreender. As almas diferem de acordo com estas diferentes atividades, por meio das quais se exprimem. A alma é, segundo a definição mais geral que Aristóteles nos apresenta, a forma de um corpo orgânico. Portanto, esta é a ideia, um pouco nesta abrangência metafísica e na refutação do trabalho de Platão. Portanto, isto faz-nos regressar, não é, à tal ideia do hábito. E mais uma vez, não é? Basta pensar nas nossas negligências e faltas de iniciativa e de disciplina, não é? Um pouco como o ginásio, não é? É uma ideia simples, apesar de eu gostar de me estimular intelectualmente e confesso que ler e que conhecer e descobrir é sempre a minha atividade predileta e primordial no meu dia. Também vou ao ginásio, faço desporto com regularidade, até jogo futebol aos fins de semana. Jogo mesmo, futebol de 7 agora, já joguei futebol federado, mas pronto, gosto de desporto, gosto de trabalhar o corpo, e já como dizia Sócrates, é lamentável as pessoas não conhecerem a capacidade do seu corpo, ou a capacidade que o seu corpo poderá atingir. A citação é mais ou menos assim. Portanto, também tenho um grande respeito e uma grande admiração por quem trabalha o corpo e pelos atletas em específico. E no ginásio, na questão do ginásio, que é algo que eu faço diariamente, tento ir todos os dias da semana, e lá está, tento ir porque é um hábito. Obviamente que me falta motivação, obviamente que há dias que não me apetece ir, obviamente que há dias que seria muito mais fácil o meu dia se eu eventualmente nem sequer me levantasse, mas tenho que ir. Tenho que ir e já nem sequer penso de vou, não tenho motivação, não me apetece, estou lá, tenho que estar lá. Da mesma maneira que tenho que ler todos os dias, da mesma maneira que tenho que ver estas coisas. Tipo, estou nessa perseguição, estou nessa vontade. A excelência é um hábito. A excelência atinge-se por ser um comportamento habitual. E agora, que sempre que fui cumprindo, não é? Já estou há 2 anos nesta rotina, propriamente dito. Obviamente que vacilo muitas vezes e tenho falências com as minhas próprias rotinas e, naturalmente, que nem tudo encaixa. Uma pessoa também trabalha, se bem que eu tenho um trabalho muito sui generis, não é? O meu trabalho é beber vinho, pelo menos neste momento. Mas, de qualquer forma, estou lá, tipo, faço as coisas. Naturalmente que vacilo, mas lá está, agora já deixou de ser uma ideia de me apetece ou não me apetece. É um hábito, já me é habitual. E esta é que é a tal excelência que nós devemos tentar almejar. Não digo necessariamente que também estou nesse caminho, estou a ir para lá, mas falho muitas vezes e tropeço muitas vezes. Mas o meu dia, a minha semana é seguramente melhor se tiver tudo categorizado a priori. Se eu tiver uma espécie de um horário que eventualmente possa respeitar, conheço muita liberdade com esta disciplina de transformar as minhas atividades em atividades habituais. Mas sempre convidativo a imprevisibilidade, naturalmente. Eu não vou dizer que não se eventualmente me surgir uma oportunidade de fazer algo que seja imprevisível ou uma coisa que me irá acrescentar e que não é comum. Naturalmente que irei fazê-lo na mesma. Não vou ter aquele estoicismo exagerado e pouco saudável e quase tóxico de dizer não como carboidratos a partir das 8 da noite. Não é isso, naturalmente. Mas lá está, a ideia central da obra é que o caminho para uma vida de bem-estar e felicidade, que é o que o tal Aristóteles chama de felicidade, e agora vamos substituir felicidade pelo verdadeiro conceito, que é o conceito eudaimonia. Este é o conceito que é sempre citado, não é o conceito de felicidade. Este é um sinónimo para abreviar e simplificar a tal ideia. Está no desenvolvimento da excelência de caráter. A excelência do caráter, que por sua vez é atingida por meio do cultivo das virtudes, ao que deu o nome de arete, que era o que tínhamos falado anteriormente também. Portanto, nós temos que cultivar as nossas virtudes, as virtudes que estão no meio, porque os extremos são vícios, são comportamentos defeituosos. Portanto, mais uma vez, moderação e temperança é tal virtude moral e outra é a coragem, que se encontra no meio entre a imprudência e a covardia. São dois valores fundamentais, tal e qual como a justiça.
E também, agora, e se calhar para concluir, falamos sobre a justiça e depois deixamos o restante de Aristóteles para o segundo episódio. Ou seja, mas lá está, só para reforçar, antes de fecharmos este parágrafo, é cultivar a excelência de caráter através do cultivo das virtudes que está no meio, num comportamento comedido e não num comportamento exagerado. Mas sejam inteiros em tudo o que fazem, como dizia Fernando Pessoa. Mas ser inteiro é precisamente essa ideia de moderação. Isto é a ideia de Aristóteles, naturalmente. Obviamente que as pessoas mais emotivas também vão ali para cima com tudo e dão tudo e são intempestivas, e também não haveria poetas se eles eventualmente não fossem tão harmoniosos a cantar os seus sofrimentos, não é? Portanto, também é importante que as pessoas às vezes se cometam a exageros e isso tudo. Mas para Aristóteles, a excelência só se consegue atingir através do cultivo das virtudes, e as virtudes identificam-se sempre no meio desses dois comportamentos exagerados. Portanto, é isso que nós temos que tentar atingir. E precisamos de justiça, naturalmente. Segundo Aristóteles, a justiça é uma disposição de caráter que torna os homens propensos a fazer e desejar o justo. Este primeiro sentido de justiça é chamado de absoluto e corresponde à virtude na sua totalidade, enquanto uma parte da virtude, a igualdade, será objeto da justiça no seu caráter particular. E isto é quase ipsis verbis da minha fundamentação, porque eu acho que está mesmo bem escrito. E, tipo, isto aqui eu não diria melhor ao tentar tornar corrente, mas porque eu acho que está a ser mesmo quase cirúrgico. Por acaso até guardei a bibliografia deste episódio em particular, se eventualmente alguém quiser eu posso partilhar, mas esta parte da caracterização da justiça, que já vamos ver que se compõe de duas formas, e até havia mais, eu no próprio artigo, era um artigo académico, mas está muito bem escrito, por acaso reconheço isso. Portanto, para Aristóteles existem dois tipos fundamentais de justiça: a justiça distributiva e a justiça corretiva. A justiça distributiva, é a primeira que vamos analisar, legitima relações em que duas partes ou mais trocam produtos e depois da troca recebem igualmente o que estimavam receber em dinheiro ou alguma unidade monetária que estabeleça uma relação proporcional entre a demanda pelo seu produto ou trabalho, ou serviço, não é? Portanto, justiça distributiva, muito simplesmente, é: eu compro-te isso e dou-te o dinheiro que vai corresponder proporcionalmente àquilo que comprei. Este comportamento é justo. A igualdade está aqui, que é tal, a parte da virtude da justiça, que é a ideia de igualdade, está a ser cumprida. Eu estou a corresponder àquilo que tu me exigiste pelo produto que me deste. Pronto, está feito. Estamos aqui solucionados. É qualquer ato que nós fazemos no nosso cotidiano de pagar simplesmente as coisas com o preço que elas foram determinadas. E o preço também tem que ser justo, naturalmente, não é? Também tem que ter ali umas contasitas engraçadas, ou umas contasitas capazes de fundamentar o preço que lá está. Também não é uma pessoa fazer um preço absurdo ou estúpido e a pessoa pagar, obviamente que isso é um roubo também. Mas pronto, entendem, não é? Esta é a tal ideia de justiça distributiva. É simplesmente esta relação de igualdade imediata. Já a justiça corretiva dirige-se a relações cuja proporção entre as trocas eram manifestamente desiguais. Ou seja, ela restabeleceria o equilíbrio em que, por qualquer razão, em comportamentos viciosos ou com falta de virtude, né, isto só uma parte meu, por qualquer razão, as partes, desigualmente, por atos voluntários ou involuntários, infligiam perdas ou enriquecimento desproporcional ao que inicialmente existia antes da relação. Muito simples, não é? Portanto, por exemplo, um juiz, né, em que para Aristóteles era a encarnação corpórea da justiça no mundo, procurava amenizar a violência contra o equilíbrio das relações com o fito de devolver as perdas à parte que foi subtraída da sua dignidade ou património. Os magistrados, para o filósofo, era o cidadão que causava o bem para o outro ao realizar a justiça e o justo, mas não para si. Portanto, esta é muito simples, é a ideia dos juízes num tribunal, não é? Ou seja, uma das partes ficou lesada numa relação, seja por ofensas à integridade física, psicológica, ou furtos, ou roubos, ou o que seja, e pronto, esse juiz vai aplicar a justiça consoante o que ele considera que consegue estabelecer novamente essa harmonização, esse equilíbrio entre a afronta que foi feita e o que não foi. Então, às vezes faz indemnização, outras vezes dá cadeia, pronto, tem que aplicar a justiça. Isto é o que nós já conhecemos, não é? Naquela altura não era... vejam só, isto era o groundbreaking, por assim dizer, a nível de o que é justiça. Está aqui, e o gajo dá-te, não é? E nós aqui já damos por assegurado, porque nascemos para isto, nascemos nisto, já com estas coisas todas.
Mas pronto, as várias justiças realizam o justo numa equação que busca sempre o meio termo entre opostos. Como, por exemplo, o homem que abusa de gastar dinheiro era pródigo, o que abusava de não gastar era avarento. Enquanto o meio termo entre os dois seria o homem liberal que gasta dinheiro com moderação. Ou seja, assim a justiça e a injustiça apresentavam situações em que o juiz era chamado para resolver um problema de forma que pudessem chegar a uma harmonia entre o excesso ou falta de equilíbrio entre as trocas humanas pela ideia do justo. Portanto, a justiça, no fundo, era esta reposição. Era esta tal ideia de repor harmonia e repor dar uma espécie de um comportamento temperado, moderado àquilo que foi abusivo e excessivo. E esta é a tal ideia de justiça que, além da coragem e da moderação, é outro valor alicerce e preponderante para se conseguir atingir o sumo bem, que é a felicidade, que se chama eudaimonia, que é o tal culto das virtudes, que estão no justo meio. Pronto, esta é a ideia central da obra de Aristóteles. E é evidente que nós temos que aplicar isto, e daí o convite inicial do episódio para desenvolvermos estes paralelismos para ver se efetivamente isto se corresponde nas nossas vidas. Porque os melhores atletas, como já falei de atletas antecedentes, quase porque tem essa idolatria por um grande atleta, é evidente que também não deixa de ser verdade que eles só ganham se competirem. Portanto, não nos chega a achar que somos virtuosos. Temos que ir para lá e assumir a profissionalização das nossas próprias vidas e ser virtuoso e analisar os nossos comportamentos constantemente, porque estamos a cultivar as virtudes e tornar essas virtudes um hábito para termos excelência no caráter. Portanto, temos que competir, temos que deixar o amadorismo na vida, temos que perseguir essa felicidade. Esta é a mensagem central de Aristóteles. E termino assim a primeira parte do Aristóteles. Presumo que vai haver uma segunda parte, porque ainda muito mais pode ser dito sobre este grande filósofo, o que me leva sempre para a reflexão final e que se está a tornar recorrente nesta segunda temporada de Palavra de Honra, que é o facto de nós estarmos nos ombros de gigantes. Portanto, é o fim deste episódio. Vemo-nos no próximo e já sabes, ser uma chama sem parecer selo.